diz assim: assim diz o Eterno, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Ele está falando que a salvação dele está para vir. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Eterno, dizendo: de todo me apartará o Eterno do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que sou como uma árvore seca. Porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos, que guardam os meus Shabatot, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu conselho. Também lhes darei na minha casa, e dentro dos meus muros, um lugar e um nome. Melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Podeis assentar, amados? E o versículo 1, capítulo 56 de Isaías. Vamos acompanhar a profecia, né, irmão? Profecia. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Então a salvação está prestes. Hoje pode ser o dia da salvação. Agora ele vai dizer quem é bem-aventurado, quem vai ser salvo. Porque ele está falando de salvação, não está, irmão? Ele está falando de outra coisa ou ele está falando de salvação? É salvação que está na Bíblia dos irmãos? Salvação é ir para o céu, né, irmão? Ou salvação é ir para o inferno? Salvação é céu, não é não? Agora ele vai dizer: bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar a mão disso. Quem é, meu pai? Diz para a gente quer ser salvo. Ele diz assim: que se guarda de profanar o Shabat. Primeira coisa, guarda de profanar o Shabat. Guardar de descumprir o Shabat. Guardar de contaminar o Shabat, ou seja, não aquele que guarda-se, que vigia para não profanar o Shabat. Quem está entendendo? Sabe que no Shabat não pode comprar, não pode vender. Aqui Deus diz: aquele que guarda o Shabat e guarda a sua mão de perpetrar algum mal, ou seja, guarda a sua mão de fazer algum mal. Esse aí é bem-aventurado. Aí a gente vai pensar: Isaías está falando para o povo de Israel, tá? Então Deus vai falar agora sobre quem não é judeu, estrangeiro, e sobre os eunucos que não são judeus. Verso 3: e não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Eterno, dizendo: de todo me apartará o Eterno do seu povo, nem tampouco digo eunuco: eis que sou como uma árvore seca. Então Deus está dizendo assim: aquele que não nasceu Israel, não é da descendência de Israel, não diga, né, que se apartará, que o Eterno apartará ele do seu povo, que não deixará ele entrar no povo. Não diga que é uma árvore seca. Amém? Verso 4. Porque, verso 4, ele vai falar agora dos eunucos,
que não são judeus, porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos que guardam os meus Shabbatot, os meus sábados. Está falando de todos? Ou está falando só dos que guardam o Shabbat? Os que guardam o Shabbat, né? Está falando aqui do que guarda o domingo? Está falando aqui daquele que não guarda nenhum nem outro? Ou está falando só do que guarda o Shabbat? Só do que guarda o Shabbat. E escolhe aquilo que me agrada e abraça o meu conserto, que só tem um conserto, né, meus irmãos? E Yeshua só veio o quê? Estender o conserto para o gentio. O único que teve, que é o conserto da Torá do Monte Sinai. Amém? Verso 5. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Onde que está falando na Bíblia? Quem é que vai receber um nome eterno? Yeshua fala sobre esse nome. E fala quem vai receber. Não está dizendo aqui que são os gentios que guardarem o Shabat? O Eterno está dizendo, então Yeshua faz referência a isso aqui em Apocalipse. Vai Apocalipse agora, meu Deus. É o que guarda o Shabat. Capítulo 2, verso 17. Vocês não viram aí que ele vai dar um nome para o gentio que guarda o Shabat? E ele vai falar disso. Ele não vai dar para aquele que não guarda o Shabat, né? Se alguém aqui não guarda o Shabat, compre e vende. Você sabe que o Shabat é do pôr do sol de sexta até 1 hora depois do pôr do sol do sábado. Depois de 1 hora depois do pôr do sol do sábado, pode voltar a comprar e vender. Por isso que a gente faz nossas compras na sexta de dia, né? Amém? Olha o que Yeshua fala aqui em capítulo 2 de Apocalipse, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja é quem? É aquele que não estava descendendo de Israel. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito. Olha o nome que está lá, ó. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome escrito. Você vai lá e segura aí, pega lá Isaías 56, quem está lendo? Ó. Capítulo 56, verso 5. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Olha o nome aí, ó. Melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E ele está dizendo assim: ao que vencer, ao que for arrebatado, e aquele que guarda o Shabat, eu darei uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Só para quem vai subir, né, meus irmãos? Só quem vai subir entende a Bíblia. Glória a Deus, é fácil entender, né, irmão? Mas se nunca pegar para examinar, ou se quiser perseverar na mentira, vai ficar sempre cego com a verdade, né? Mas a verdade está aqui. Ao que vencer em Apocalipse, é aquele que vai subir. Ao que vencer, te darei um novo nome. E ele fala lá, ele está se referindo isso aqui naquele versículo lá de Isaías, que fala a quem? Ao respeito dos eunucos que guardam os meus Shabbatot, escolhe aquilo que me agrada e abraçam o meu conceito. Qual é o conceito? A Torá. Abraçam a Torá. Aleluia. Verso 6 de Isaías. Vamos lá agora. E aos filhos dos estrangeiros. É do judeu que ele está falando aqui, irmão? Ou está falando do gente estrangeiro? Dos estrangeiros, todas as nações, né, irmão?
Está falando de Israel ou dos estrangeiros? Estrangeiro. Que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, quem, Yeshua? Quem, papai? Todos os que guardarem o Shabat, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, que é a Torá, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele está falando do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, que é a casa de oração para todos os povos. E quem que falou esse versículo aqui? Que a minha casa, que é o templo, será a casa de oração. E Yeshua, Mateus 21, vai lá, meus irmãos. Mateus 21. Mateus 21, meus irmãos. Aqui ó, o próprio Bel já está dizendo quem vai ser arrebatado, né, meus irmãos? Se for hoje, é esse povo. Amém? Quando for, é esse povo. E Israel ó, não quer ficar de fora. Amém? Olha, o sol já está quase se pondo lá. Você viu? O sol estava ali e já está subindo, né? Daqui a pouco vai encher, meus irmãos. Amém? Mateus 21, verso 13, meus irmãos. E Yeshua disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós a tendes convertido em covil de ladrões. Está falando do templo de Jerusalém. Quem está entendendo, meus irmãos? Ele diz, está escrito. E onde é que está escrito isso? Em Isaías 7. Isaías 7, Yeshua estava na mão dele. Isaías 7 completa o que está no 6. O que diz? O 6 e o 7 é uma frase só, vocês repararam? Não tem ponto, vai direto. A frase começa no versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo que deste modo servos seus, quem? Todos que guardarem o Shabat, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, que é lá em Jerusalém, onde fica a casa de oração, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando da ceia das bodas do Cordeiro, quando vai ter esse banquete. Esse banquete, essa festa na casa de oração, onde terá o holocausto e sacrifícios, amém? E que os povos participarão, será no final, depois da grande tribulação, amém? Quando Yeshua vier salvar Israel e vai ter a ceia das bodas. Porque eu expliquei para os irmãos que a boda do Cordeiro é no céu, mas 7 anos, mas a ceia das bodas é na terra. Eu expliquei já isso para os irmãos, amém? E aí é que vai ser essa festa. E essa festa também está em Isaías 25. Você pode ler Isaías 25, meus irmãos. Verso 6. E o Senhor dos Exércitos, esse aqui, ó, Isaías 25, 6, é a ceia das bodas do Cordeiro aqui na terra. Ó, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Amém? Essa festa, meus irmãos, é a festa da ceia das bodas do Cordeiro. Amém? E aí, meus irmãos, só vai participar dessa festa quem for participar do milênio de paz. Porque essa festa inaugura o milênio de paz. A ceia das bodas do Cordeiro inaugura 1000 anos de paz na terra, Satanás preso, nenhum demônio solto, sem enfermidade na terra. Amém? Que maravilha, sem nenhuma enfermidade, nem dor na unha, nada. Amém? Sem enfermidade nenhuma na terra, mas isso é só
para quem guardar o Shabat e fazer a vontade do Eterno. Não é para mais ninguém, não. Não é para mais ninguém, não. Está na Bíblia. É só para aquele que guarda o Shabat e faz aquilo que apraz. O Eterno fala de todos os mandamentos, mas destaca aquele que guarda o Shabat, né, naquele dia. Ele não vai dizer, o Eterno me rejeitou. Não, você vem, você que guarda o Shabat e faz o que me agrada, e é de outras nações, venha, você está obedecendo a Torá, está obedecendo as palavras de Yeshua, você também vai ser salvo, aleluia, porque Israel já está com a promessa, né, meus irmãos? E nós temos que estar ali junto dessa viveira, enxertado. A Bíblia é muito fácil de entender, porque na verdade as pessoas quiseram uma outra Bíblia. E o que é seguido aí não é a Bíblia, é uma outra Bíblia. É uma Bíblia que diz assim: o dízimo é para ser entregue na igreja. Isso não tem aqui na Bíblia. Está entendendo? Não tem nada disso. Aquela Bíblia que diz assim: aqui tem que celebrar o Natal. Aqui não tem na Bíblia. Aqui, né, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso não tem na Bíblia. Né, meus irmãos? Então, aqui comemora a festa junina, a festa da rosa, a festa disso. Isso é uma outra religião, meus irmãos. Isso é uma outra religião. Isso não é religião da Bíblia. Isso é uma outra religião. Amém? Não pode essas pessoas que cumprem essa religião falar do outro que não cumpre, meus irmãos. Porque eles estão numa outra religião. Né? Estão numa outra escritura. Não é essa escritura aqui. Não é essa escritura aqui. Essa escritura aqui fala de sedacá, ela não fala. Aqui não pode fazer nada, tem que ser só o dízimo. Não fala. Então é outro mundo, meus irmãos. É outro Deus. Porque não é o Deus de Israel. Porque Deus é identificado pelos seus mandamentos. O Deus é identificado, e Yeshua diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Deus é identificado pelos seus mandamentos. Que mandamento é esse de festa pagã? Que mandamento é esse que diz que não é para celebrar as festas do Eterno que estão na Bíblia? Não é outra religião. Rasga tudo que fala de... Que mandamento é esse que não cumpre Isaías 56, que diz que tem que guardar o Shabat para ser salvo? Não tem, irmão. É outra religião, meus irmãos. É outra fé. Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por mais que falem que é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, estão vivendo o tempo de Elias. Elias abre lá em 1 Reis, irmãos. Glória a Deus. 1 Reis. É outra religião, meus irmãos. Não dá mesmo para você encaixar praticamente nada aqui nessa religião aqui, na Bíblia. Não dá para encaixar praticamente nada, meus irmãos. Amém? Verso 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. É outra fé, meus irmãos. É outra coisa. É algo que não tem nada a ver com o céu. Né, meus irmãos? Não tem nada a ver com o céu. Pode orar por lá, mas também outras religiões pulam a hora também, meus irmãos. É verdade? Pular e orar, rodar, meus irmãos. Vai no lugar aí, pula e roda e paz. Amém? Isso aí não quer dizer nada, meus irmãos. Amém? O que quer dizer é obedecer pelo que Deus escreveu na palavra. Aleluia, Deus. Deus é identificado pelos seus mandamentos. Não está com uma Bíblia e está fazendo outra coisa. Não é não, meus irmãos? Isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui é uma maneira de cumprir a Bíblia. O Sidu, você traz o que aqui? São orações para as festas, para Shabat. Mas aqui não tem mandamento. Quem está entendendo, irmão? O mandamento está aqui, ó. O mandamento está aqui. Quem está entendendo, diga amém. Aqui você faz o quê? Shaharit,
para obedecer o que está escrito. Não é verdade? Quem está entendendo, meus irmãos? O mandamento está aqui na Bíblia. 1 Reis 18, 21. Olha o que o profeta Elias disse, né? Que eles estavam lá, Israel adorando Baal. Sabe o que eles estavam fazendo? Celebrando ao Senhor no dia 25 de dezembro. Estavam celebrando ao Senhor no dia 24 de junho. Mesma coisa hoje. Celebra a Deus na festa junina, celebra a Deus no Natal. A mesmíssima coisa, meus irmãos. Igualzinho, não tem que tirar para botar. Mas Elias estava ali e um povo que tem o espírito de Elias está aqui. Glória a Deus. O povo que tem o espírito de Elias está aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Elias foi arrebatado e o povo que tem o espírito de Elias será arrebatado. Glória a Deus. Eles comemoravam exatamente, Israel era exatamente, não tem o que tirar para botar, do que hoje esse povo aí, meus irmãos, que está com a Bíblia, mas descumpre. Criam a mesma festa da Jezabel, que era exatamente a festa do Natal e a festa da junina, só que era a Jezabel, as datas eram a mesma. Amém? As datas, os deuses eram outros. Amém? Eram o mesmo. Quem está entendendo, diga amém. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo Israel e disse: é isso que a gente tem que fazer. Quem tem o espírito de Elias, você tem que guardar esse versículo na tua cabeça. O que você tem que fazer? Você não está vendo que está todo mundo aí, que nem aquele povo de Israel daquela época? Então você tem que fazer assim, ó. Olha a palavra que Elias disse para aquele povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue só Ele. E se Baal é que é, segue então Baal. Porém o povo não respondeu nada. Fala isso, meus irmãos, as pessoas vão ficar sem responder nada. Se diz assim, meu filho, aqui você sabe que o Baal, Natal é a festa do Baal, que era 25 de dezembro. Amém? A festa junina é a festa também do Baal. E a festa de Azerá é a festa da Páscoa, católica e evangélica. Não é verdade, meus irmãos? Então, o que acontece? A gente tem que chegar e dizer assim: meu filho, minha filha, você faz o quê? Você quer seguir ao Senhor, ao Eterno? Então você segue a Bíblia. Você não quer seguir ao Eterno? Então segue, vai para o mundo. Não é verdade? Não fica fingindo que está servindo ao Eterno, que não está. Fica nessa conversa fiada. É isso que ele está dizendo aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficarei com esses negócios de dois deuses? Né? Então disse Elias ao povo, verso 22: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amém? Você vê hoje, meus irmãos, quantos que são profetas de Baal aí? Uma multidão, não é não? Quem é profeta do Senhor hoje em dia é tantinho. E a mesma coisa se repete, meus irmãos. Esse tantinho vai subir e a massa vai ficar, meu amado. Amém? Porque na hora do arrebatamento Elias subiu. Então, meus irmãos, nós temos que estar observando que nós temos uma responsabilidade. Dentro de 15 minutos, meus irmãos, vai começar vamos se humilhar durante a oração. Eu já estou pedindo perdão a Deus, né, irmãos, por tudo, né, desde ontem, né? Nem postei nenhum nada ontem, tá vendo? Porque estou constrito. Quem está entendendo? Eu acho que os irmãos também devem estar, né? Eu lembro bem, a gente está ligado na festa, né? Aí hoje, se não tiver arrebatamento, eu tenho um vídeo preparado e posto, mas eu não quis nem postar, porque eu também falei assim: vou postar um vídeo, posso tirar as pessoas da concentração de contrição, que é esperado que hoje seja um serviço de contrição, né? Que as pessoas fiquem com contrição, esperando, né? Até 1h15.
É difícil, meus irmãos. A vontade de chorar é grande, a vontade de se derramar é grande, mas a gente tem que manter a posição, entendeu? Porque a gente sabe o que está em jogo. Está em jogo a eternidade, né? Irmão, se não for esse ano é o início da grande. Hoje é o início do princípio de dores. Não é tribulação, não. Do princípio de dores. Vão ser 3 anos e pouco de princípio de dores. Irmãos, e se for o princípio de dores, vai ser a chance, porque Deus vai honrar aquele que estiver guardando o Shabat, guardando a palavra dele, e Deus vai dar autoridade. Se for o princípio de Deus, se for arrebatamento hoje, vai ser os israelitas. De qualquer maneira, vai ser quem prega a Torá que está sempre na posição de pregar. Irmão, quem cumpre a Torá é quem está sempre na posição de pregar. Quem está entendendo, irmão? Ninguém que é do outro lado vai pregar para quem cumpre a Torá, porque a gente vai na palavra e desmancha. Chegou na palavra, destrói, desconcerta. Amém? Vamos fazer um debate. Amém? Eu faço tranquilo. Qualquer debate, irmão. Amém? Tranquilo. Quem vier vai ser desconcertado. Nós estamos com a palavra. Nós estamos com a palavra. Quem tem a Torá, a palavra de Yeshua, ele é que fala. Aleluia. Ele é que fala. E quando alguém falar, você já corta aqui e ainda vai ficar envergonhado. Na palavra. Na palavra. Amém? E a gente está, se não for arrebatamento, né, daqui a um tempo, 15 minutos, até 1h15, nesse período de meia hora, né, irmãos, que abrir e fechar os olhos. Olha, até 1h30, mas aí no caminho pode ser que você está ligado também, né, irmão? Vai descansar 1h15, não foi? Chega lá 1h30, Deus leva a trombeta, irmão, é para estar ligado o ano inteiro. É para estar ligado para assim, virgem prudente está sempre ligado. E só sobe virgem prudente. Virgem sensata é aquela, não teve arrebatamento, eu vou para o mundo. Vou me converter na época. Vai ficar, porque Deus sabe o coração. Né? Eu estou assim, irmão, desse mesmo jeito que eu estou aqui, há 35 anos. Amém? Nunca fui para a direita nem para a esquerda. Quem conhece minha vida, como o pastor Zé Canto, que conhece muito tempo, né? Eu estava já com 5 anos na igreja, ele chegou do mundo naquela época, né, irmão? Amém? Eu fui recebido lá, amém? Então, eu já estou 35 anos com o mesmo procedimento para melhor, amém? Sempre botando mais mandamento para mim, por causa que eu acho que eu ainda estou precisando cumprir mais coisas que de repente, meu Deus, eu tenho que achar o que tem que já cumprir, porque eu não quero ficar de fora de jeito nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Porque o que está na Bíblia, eu tenho que cumprir. Amém? Quando Yeshua fala aqui que, poxa, aquele que guarda o Shabat, que vai no meu monte, vai receber o nome. Tu vê lá em Apocalipse ele falando a mesma coisa? Meu Pai amado, está dizendo que vai acontecer já. Não é não, meus irmãos? Então a gente tem que sair desse paganismo que está aí. Então, vamos ficar, meus irmãos, nós estamos com a palavra. Irmão, se alguém chegar para o irmão e desafiar qualquer coisa da Bíblia, pode lançar para mim que eu faço um áudio. Pode passar que eu faço um áudio na hora. Versículo tal, capítulo tal, e vamos, meu mano. Amém? Vamos à espada lá no fundo, meu irmão. Quem está com a espada somos nós. Quem está com a espada somos nós. Amém? Os outros estão com arco e sem flecha. O louco, porque o anticristo é aquele que tem arco e sem flecha, né? Já viu na Bíblia, né? Apocalipse 6. Aquele que tem arco e sem flecha é o anticristo do mundo. Quem tem a espada é o nosso Yeshua e nós. Que Paulo diz que nós temos a espada. A espada é a palavra de Deus. Está lá em Efésios 6. Amém? A armadura de Deus, a espada é a palavra. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está em Efésios 6. Quem tem a espada é quem tem a palavra. Nós temos a palavra, meus irmãos.
Nós temos a palavra, nós temos dizendo aqui, Yeshua dizendo na Bíblia, amém? Que a Torá, passará o céu e a terra, mas a Torá estará firme, até que o céu e a terra passe. Yeshua está na Bíblia. Aí quem vai falar contra isso? Então você não crê em Yeshua? Você não obedece a Yeshua? Se ele está dizendo que a Torá está valendo até que o céu e a terra passe, então você não segue outro Yeshua. É outra religião, é outro Deus, é outra religião, é outro Deus. Porque o meu Messias, ele diz que a Torá está válida até que o céu e a terra passe. Abre Lucas 16, irmão. Tu vê lá o que ele falou. O meu Messias falou isso aqui, está em todas as Bíblias. Amém, meus irmãos? E a gente está com a espada. Tu está com a espada, minha irmã, meu irmão. Eu estou com a espada na mão. Quem vier de conversa, enfia a espada. Aleluia. Porque uma coisa eu vou dizer, tu vai ganhar credibilidade. A pessoa pode até falar, mas lá dentro dela vai dizer assim, poxa, ele está com a razão. Porque ele está falando não é dele, ele está falando da Bíblia. Amém? Olha lá, ó, Lucas 16, 17. Palavra de Yeshua. O que ele fala aqui, irmão? Ó, é mais fácil. Lucas 16, verso 17. Lucas capítulo 16, verso 17. Quem achou aí, diga amém. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Amém? É mais fácil passar isso aqui, o céu, o sol, as estrelas, do que cair um tiozinho da Torá, meu. Yeshua bota aqui um tio da Torá. É mais firme do que todas as montanhas do mundo. Um tio da Torá é mais firme do que todos os edifícios do mundo. Um tio da Torá é mais firme do que todas as pessoas do mundo. Um tio da Torá é mais firme do que o céu e a terra. Qualquer palavra da Torá é mais firme. Então eu estou com a palavra, meu amado. Nós estamos com a palavra. E lá você diz mesmo na cara, tu segue outra religião, rapaz. Que se tu seguisse a religião da Bíblia, tu está obedecendo a Torá, tu segue outro Messias, tu segue o Jesus, você não segue o Yeshua. Glória a Deus. Você segue o outro. Você tem que falar, meu irmão. Amém? Porque agora, por que eu estou falando assim? Porque muitos sinais vão acontecer. Se não tiver arrebatamento, muita coisa vai acontecer. E aí as pessoas vão chegar e não tem aquele negócio de passar a mão. É a palavra. Né, irmão? Passar a mão é falar com educação. Mas falar a palavra. Ninguém vai ser mal educado. Quem está entendendo? Mas você tem que ter a espada. Tem que desembainhar a espada. Né? Não pode ficar, né, com toda essa situação acontecendo aí, essa tragédia espiritual que está aí, cada canto, cada plaquinha é uma tragédia espiritual, amém? É uma derrota espiritual, porque está totalmente fora da palavra, totalmente fora da Bíblia, amém? É uma derrota espiritual, pula, coisa acontece e fala, mas em outros lugares também pula, fala, acontece e fala, meus irmãos. Se a pessoa for no budismo, lá eles falam também, se a pessoa for no islamismo, fala, amém? Se a pessoa for em outra religião, fala também. E aí? Falou, meus irmãos, falou, pulou. O que serve é o Deus que é obedecido. Aleluia. O Deus que é obedecido. Esse é o Deus. O Deus que é obedecido, ali está ele. Onde? Ali é outro Deus. Ali não é o Deus da Bíblia. Está com a Bíblia, mas não obedece. Você sabe que tem muitas religiões que usam a Bíblia, né? Mas não obedece. Que é fora dessas aí, né? Que usa também, mas não falou ali agora. Mas eu nem comentei aqui. Amém? Mas usa a Bíblia também. Mas não obedece. Não é verdade? Não usa a Bíblia? Usa. Não é mesmo? Tem tanta gente que usa a Bíblia, meus irmãos. Até o satanista usa a Bíblia também. Amém?
chamou para uma cantada. Aí eu fui falar com ela, porque a sua igreja que é melhor, a sua religião. Eles falam assim com a gente. Mas, irmão, a gente tem que dizer o seguinte, olha só. Deixa eu até te falar comigo. Não, deixa. A irmã tem o seguinte, vai chegar as pessoas vão chegar, porque vai ter muito juízo, muita coisa. E a gente vai ter, o que vai sustentar cada um de nós é a nossa postura diante de Deus. Aleluia. É a nossa autoridade. Quem tiver autoridade, Deus vai estar sustentando, porque vai ser tempo difícil. Vai ser tempo difícil. Quem tiver autoridade, Deus vai estar sustentando. Deus vai estar guardando. Se você se deixar levar pela massa, você vai receber o juízo que nem a massa. Amém? Massa pagã, que é outra religião. Não é a mesma religião. A gente viu lá, 1 João, capítulo 3, 10, qual a diferença entre os filhos de Deus e do diabo? Você dá casa. Está 1 João 3, 10. 1 João 3, 10. Eu não vou mostrar aqui, irmão. 1 João, que já está quase em cima. 1 João 3, verso 10. 1 João 3, verso 10. Amém? Eu não vou botar aqui o hebraico próximo, porque já vimos isso várias vezes, né? Quem achou aí, diga amém. Olha aqui, João, irmão, o apóstolo que Yeshua mais amava. O que diz lá? 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica o tzedaká e não ama seu irmão, não é de Deus. Essa aqui é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia diz, mais claro que isso que está aqui em 1 João não existe. João diz o seguinte, vamos fazer a separação? Filho do diabo, filho de Deus. Qual é a diferença, João? Diz para a gente. Deixa que o Espírito vai revelar. O Espírito Santo revela para ele, ele diz, diferença, filho de Deus, filho do diabo, é que é filho de Deus, pratica o tzedaká. E por isso ama. E quem pratica o tzedaká é que ama seu irmão. E filho do diabo é que não pratica. É o que está na Bíblia. Porque eu mostrei para os irmãos, no hebraico próprio, que essa palavra justiça aqui, no hebraico é o quê? Tzedaká. Então, quem não fala disso é outra religião, meu irmão. É a religião que prega dízimo. Que Deus falou que dízimo é só no templo de Jerusalém. Isso é outra religião, meus irmãos. Essa religião que está levando um bocado de gente, e muita gente que a pessoa pensa que foi para o céu, não foi. Não foi, porque a régua, a régua é a mesma para todo mundo. Só tem um pouquinho de diferença é se a pessoa usou de misericórdia com o próximo. Aí Deus pode ter uma misericórdia a mais daquela pessoa na hora do arrebatamento. Quem está entendendo já mesmo? Quem quer ter misericórdia? Quem quer ter misericórdia? Expliquei já uma vez para os irmãos. Na prática, é alguém te prejudicar e você perdoar. Aleluia. Né? Misericórdia, eu tenho pena do fulano. Não, nada disso. Misericórdia é você levar um prejuízo ou uma ofensa e você, não, está tudo bem. Quem está entendendo, diga amém. Isso é que é ter misericórdia. Misericórdia não é ficar coração, meu pai, eu estou com misericórdia. Não, isso aí não quer dizer nada. Por quê? A misericórdia deu para nós é porque nós pecamos para Ele e Ele nos perdoou. A mesma coisa tem que ser a nossa com o próximo. O próximo errou com a gente e a gente diz, não, está em paz. Esquece. Opa! Aí lá no céu contou. Esse aí vai entrar, lembra que a fila do funcionário no caixa do mercado? Esse vai para a fila do funcionário, vou cobrar menos. É só a única diferença aí. Tem que ter misericórdia sobre o próximo. Amém? Foi prejudicado em alguma coisa? Amém? Nunca se irritar, não levantar a voz. Tem paz.